Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Patriotas Nordestinos. Eu sou Luiz Ceia Patriota e antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like e compartilhasse esse vídeo com todos os seus amigos, parentes, pessoas do grupo de WhatsApp, para divulgar ainda mais o nosso canal. O nosso programa de hoje é uma reação ao programa Faroeste à Brasileira. E foi apresentado no dia 10 de abril, sexta-feira, dia 10 de abril. E ele é um programa apresentado pelo apresentador, cantor argentino Gustavo Segre, que substituiu brilhantemente o Thiago Pavinato. É uma bancada, um programa de comentaristas conservadores. E nesse comentário do último dia 10, o comentarista Luiz Arthur Nogueira fez uma infeliz citação com relação aos eleitores cariocas e fluminenses. Nesse comentário, ele mesmo sabendo que seria criticado nos comentários e nas redes sociais, ele comentou enfaticamente que nós, eleitores cariocas e fluminenses, não sabíamos votar. Pelo amor de Deus, vocês elegeram fulano, beltrano e ciclano e foram todos presos. Da forma como ele colocou, o fato de alguns governadores do Rio terem sido presos teria sido culpa do eleitor carioca que vota mal. Ele generalizou de uma forma que deu a entender que o eleitor carioca não sabia votar. E eu entendi isso como um preconceito a nós cariocas, né? É um preconceito, inclusive, entendi assim, inclusive pelo fato desse cidadão ser paulistano, o que já me deixa um tanto quanto tendencioso a acreditar que seria um preconceito. Esse comentário surgiu, esse debate surgiu em função da discussão que há no Supremo sobre o formato da eleição no Rio, no mandato tampão do governador, se vai ser uma eleição direta ou indireta. Nesse comentário, houve uma resposta, um comentário do ministro do STF, Luiz Fux, que é carioca, deixou bem claro isso, né? Dizendo que os escândalos não se concentram somente no Rio de Janeiro. E é verdade. E o comentário do Luiz Arthur Nogueira dava a entender que sim, que os escândalos parece que nascem todos no Rio de Janeiro, né? Se esquecendo do Mensalão, do Petrolão e do próprio caso do Banco Master, que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, nem com o eleitor do Rio de Janeiro. E diante dessa intervenção, desses comentários dele, eu me senti na obrigação de respondê-lo. Primeiro, o Rio de Janeiro teve somente um ex-governador preso e condenado por corrupção, que foi o senhor Sérgio Cabral. Antony Garotinho não foi preso por corrupção, não foi condenado por corrupção. Luiz Antônio Pezão foi investigado, mas não chegou a ser condenado. Tanto é que continua solto. Benedita da Silva, Wilson Witzel e Cláudio Castro não foram condenados, nem foram presos por delito algum. Fui claro? Essa é uma observação que o senhor Luiz Arthur Nogueira se esqueceu de fazer. O único delinquente condenado por corrupção, que foi governador do Rio, o senhor Sérgio Cabral, que hoje tira onda com a nossa cara no seu canal, né? Falando sobre livros, dando conselhos sobre viagens, sobre filmes, sobre vinhos. Ou seja, ele hoje, liberado pelos mesmos que soltaram o Lula, está aí esfregando a sua liberdade na nossa cara. Lembrando bem que eu, como eleitor do Rio de Janeiro, nunca votei nesse indivíduo. Eu nunca votei nesse cara para nada. Como muitos e muitos cariocas também nunca votaram para nada. Muito menos para governador, não é?
Diante desse fato, eu gostaria de lembrar que acusações são normais na política. Na política, sempre haverão acusações em relação a esse ou aquele. Cabe à polícia investigar e à justiça a condenar, desde que haja realmente algum crime cometido, né? O cidadão pode ser condenado e preso, não é? Foi o caso do Cabral, né? Posteriormente ele foi solto, não sei porquê, né? Mas foi solto. Diante disso, eu quero lembrar também que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro define que a eleição deve ser indireta. E eu não quero entrar no mérito da questão, mas eu não sei, eu não entendo por que o partido PSD do prefeito Eduardo Paes levou esse assunto para o Supremo, não é? Eu até sei, eu até entendo os motivos dele, mas é um assunto que nem deveria ir para o Supremo. Na sucessão, na falta do vice-governador, assume o presidente da Assembleia. Como o presidente da Assembleia está preso, né? O ex-presidente da Assembleia foi preso, cabe aos deputados estaduais elegerem um novo presidente e, pela ordem de sucessão, esse assume o governo do Estado. Se fizerem uma eleição direta agora, vai se gastar uma fortuna para se fazer uma eleição, para eleger um governador, que vai ficar apenas até o final desse ano, até que um novo governador, que vai ser eleito em outubro, tome posse, não é? Então, eu não posso fazer como muitos aí fazem, de já chegar e dizer assim, não, os deputados estaduais do Rio vão eleger um ladrão. Não é? Não posso. Até porque não elegeram um ladrão, né? O deputado Douglas Ruas, ele, até o ponto que eu sei, ele não tem nenhuma investigação sobre ele com relação à corrupção ou coisa que o valha. Ele foi o eleito. Ele deveria ter tomado posse e deveria hoje estar, sim, no cargo de governador. Certo? Isso é o que diz a Constituição do Estado do Rio. Para complementar esse meu raciocínio, eu gostaria de lembrar ao senhor Luiz Arthur Nogueira, que talvez não conheça bem o Rio, não é? Ou talvez tenha feito a sua seleção, não é? Na hora que foi criticar o eleitor carioca. Quero lembrar quem são os políticos eleitos pelo Rio de Janeiro. Senadores, nós temos o Flávio Bolsonaro, que eu acredito que ele deve conhecer. Né? Flávio Bolsonaro é senador eleito pelo Rio de Janeiro, senador do PL, eleito pelo Rio de Janeiro. Né? Eu acho que é um ótimo senador. Tanto é que ele é candidato à presidência da República. Acredito até que o senhor Luiz Arthur Nogueira vá votar no Flávio Bolsonaro, porque eu votei no Flávio Bolsonaro. Né? O outro é o Carlos Portinho, excelente senador. Um dos melhores senadores que o Rio de Janeiro já elegeu. Ele era suplente do Harold de Oliveira, que foi deputado federal por muitos anos, e também um excelente deputado federal, um excelente parlamentar. E o outro é o Bruno Bonetti, que defende a liberdade dos presos políticos no Senado e que é suplente do Romário. Todos eles são do Partido Liberal. Aliás, uma observação. O Rio de Janeiro é o único estado do Brasil que tem os 3 senadores da oposição. 3 senadores do Partido Liberal, da direita. Tá? Nós não sabemos de votar? É isso mesmo, Luiz Arthur Nogueira? É isso que você acha? Vamos continuar. Deputados federais. Olha os deputados federais ruins que nós votamos. Sóstenes Cavalcante. Eu votei nele. Líder do PL. Um excelente parlamentar. Carlos Jordi. Um batalhador. Um lutador contra esse sistema ditatorial que nós vivemos hoje. Um excelente parlamentar. Luiz Lima, eleito pelo PL hoje no Novo. Excelente parlamentar. Cristo Nieto, ela é autora do projeto do PL 2568-2023, que veda verba pública para eventos que erotizam crianças.
ela luta pela preservação da vida, contra o aborto, mas excelente parlamentar, também do PL, né? Altineu Cortes, nosso presidente, ele é um líder político, né? De Niterói, São Gonçalo, região dos Lagos, todos os prefeitos conhecem Altineu. Altineu é um cara que está junto dos prefeitos. Eu acho que talvez o PL nem tivesse chegado ao tamanho tão grande no Rio de Janeiro se não fosse por ele. É um mau deputado, o Luiz Arthur Nogueira. General Pazuello é mau deputado? Votamos mal quando elegemos o General Pazuello do PL? Eu acho que não, né? Temos aí o delegado Ramagem, também do PL, que hoje vive num exílio nos Estados Unidos. Eu pergunto, Luiz Arthur Nogueira, ele é um mau deputado? Na sua opinião, ele é um mau deputado? E encerro com um que não é do PL, para não dizerem que eu estou puxando sardinha. Eu não tenho problema de puxar sardinha, eu sou ativista, sou filiado ao Partido Liberal, posso defender. Mas eu vou defender um outro, só para ficar de fora. O ex-prefeito Marcelo Crivella. Ele é deputado federal pelos republicanos. Ele é autor do PL da anistia. É um mau deputado? É um mau representante do Rio de Janeiro? Então eu gostaria que o senhor Luiz Arthur Nogueira, meu xará inclusive, né, que ele se desculpasse, né, se retratasse no próximo programa, na próxima segunda-feira, com os eleitores do Rio de Janeiro. Nós podemos errar, como São Paulo também poderia errar. Aliás, São Paulo tem um governador que é carioca. Só se tornou governador de São Paulo porque o presidente Bolsonaro o indicou para ser governador de São Paulo. Ele poderia ser governador do Rio, mas é de São Paulo, é carioca. Foi eleitor no Rio de Janeiro. Não é? Então, foi um comentário infeliz, preconceituoso. Desculpe, eu entendi assim. Me senti ofendido. Não é? Fazendo um comentário com relação ao apresentador, o Gustavo Segredo fez uma perguntinha no início do debate, que era assim: o Brazão não era do Rio de Janeiro? Eu respondo: era. O Brazão é do Rio de Janeiro. O Brazão está preso, foi condenado, está cumprindo pena. Só que ele não é o resumo dos deputados do Rio de Janeiro. Não é hábito no Rio de Janeiro o deputado ou vereador sair mandando matar o adversário político. Que eu me lembre, que eu saiba, isso nunca aconteceu. E outra coisa, a comentarista Maria, que também estava no programa, fez um comentário também, que eu já respondi, mas vou responder novamente. Ela fez uma pergunta, né, uma afirmação: 6 governadores presos por corrupção. Lembrando novamente, apenas Sérgio Cabral foi condenado, trânsito em julgado por corrupção. Ok? Nós, cariocas, podemos errar. Errar é humano. Todo cidadão pode errar. Não é? Inclusive vocês aí da bancada da Oeste, né, do Faroeste Brasileiro, vocês também são passíveis de erro, vocês não são infalíveis. Agora, pelo amor de Deus, pelo Deus que eu honro, eu sou pastor, pelo Deus que eu creio, façam uma retratação, principalmente o senhor Luiz Arthur Nogueira, porque para mim ficou a impressão de ser um preconceito descarado contra o eleitor carioca e fluminense. Luiz Arthur Nogueira foi bem claro, ele fez uma crítica ao eleitor carioca e fluminense. Eu poderia fazer 1000 críticas ao eleitor paulistano e paulista, mas eu não faço, porque eu não quero correr o risco de ser injusto, como ele foi no comentário que ele fez. Eu sei que o povo de São Paulo é um povo trabalhador, pode errar, pode acertar, nós sempre votamos com o intuito de acertar, mas podemos eventualmente errar. Então eu peço que ele se retrate, o eleitor carioca e fluminense aguardam. Ou então eu vou achar que o Faroeste Brasileira não é um Faroeste Brasileira, porque o Rio de Janeiro já foi excluído do Brasil deles.
uma vez que nós não sabemos votar. Elegemos Jair Bolsonaro, né? Apresentamos Jair Bolsonaro ao Brasil, agora o Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, todo mundo saiu do Rio, não é? Então, saiu do Rio não, foi lançado no Rio, né? Tem carreira no Rio. O Carlos Bolsonaro, inclusive, agora foi para Santa Catarina, uma pena, né? Mas foi. Entretanto, nós sabemos votar sim, tão bem quanto qualquer outro brasileiro sabe votar sim. Se nós erramos, erramos. Erramos com Cabral, mas acertamos com Jair Bolsonaro. Eu gostaria de deixar com vocês uma mensagem de esperança. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Muito obrigado e até o próximo vídeo.